Vamos lá então, a gente segue falando sobre essa guerra comercial porque está crescente a expectativa por uma nova conversa entre, os presidentes Lula e Donald Trump, enquanto uma série de tarifas permanecem vigentes, permanece, vigente e setores brasileiros sofrem com impactos da queda das exportações. Para entender mais sobre tudo que envolve essa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, a gente conversa agora com o professor de economia do IBMEC São Paulo, Renato Veloni, que já está aqui comigo. Renato, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, vamos lá. Primeiro, eu queria ouvir-te sobre um consenso mesmo, assim, um contexto geral dessas negociações, né? O senhor avalia que essa retomada de diálogo entre Brasil e Estados Unidos, após meses de tensão tarifária, realmente traz um caminho de distensão comercial ou ainda é muito cedo para poder se falar de avanço concreto em relação a isso? E aí eu te pergunto se ainda é muito cedo, porque primeiro é frequente a gente ver uma mudança de postura por parte do presidente americano e por outro, sempre trazendo essa questão da imprevisibilidade muito forte, e por outro lado, a gente também tem alguns momentos, alguma fala ou outra que talvez possa ser interpretada de uma outra forma. Agora há pouco mostramos o presidente Lula em evento dizendo que não iria admitir que nenhum outro país chegasse para poder subir o tom, fazendo uma clara menção aos Estados Unidos, ou seja, esse tipo de situação talvez pode gerar mais ruído. Então, qual que é o balanço que o senhor faz, do que a gente tem até esse momento? Estamos caminhando para uma distensão, o pior já passou? É difícil dizer isso, Débora, considerando aqui o nosso interlocutor, né, o Trump, que é sempre tão imprevisível. Então, o que a gente pode dizer com consistência é que temos uma janela de oportunidade, tá? Isso é muito importante. Isso já aconteceu, inclusive, em outras negociações que ele teve com outros países, de começar com pedidos assim absurdos, em patamares absurdos, principalmente de tarifas, e que depois, quando chega um momento que está na cabeça dele, ele começa a mudar o jogo, a mostrar que tem um diálogo, e isso costuma gerar algum resultado, positivo. Não tão positivo quanto a situação que aquele país estava no início, mas positivo em relação à situação que ele mesmo gerou ali, no começo. Então, temos uma bela janela de oportunidade aqui. Trump é um exímio negociador, e no nosso caso, a gente tem também, do outro lado, nos representando um outro exímio negociador. Essa é uma das principais características do Lula. Então, por mais de que a gente possa divergir em tantas decisões aí dele, quer dizer, uma coisa que não se pode negar é que é um exímio negociador também. Então, eu acho que temos uma bela oportunidade aqui de aproveitar essa janela e sair com ganhos relevantes. Mas quando o senhor fala que a gente tem uma janela de oportunidade, que a gente pode sair com ganhos relevantes, isso seria de curtíssimo prazo? Ou a gente ainda deve finalizar esse ano de 2025 nessas tratativas comerciais? Eu te pergunto isso porque alguns estados têm prejuízos significativos por causa dessas exportações, e eu vou até já querer falar mais sobre isso, mas eu acho que a maior angústia nesse momento é entender, será que agora a gente consegue já destravar a ponto de aliviar essa pressão em determinados setores de exportação aqui do Brasil? Ou a gente ainda deve ver isso entrar para o ano que vem, ou seja, somente no médio prazo que a gente tenha uma efetividade prática dessas negociações? Aqui é lógico que é uma questão de aposta, uma aposta pelo que a gente vem percebendo de declarações e principalmente de lobbies, de lobbies de empresários, do setor privado mesmo. Então, há uma expectativa, sim, de alguns ganhos rápidos, por exemplo, no setor da carne, café, pescados, porque a gente sabe que tem toda uma população lá, o eleitor de Trump, que ele precisa responder de alguma forma. Então, para esses setores, é esperado alguma resposta rápida. Agora, aquelas respostas mais abrangentes, que são coisas mais estratégicas, não estou falando só de tarifas e de bens assim difíceis de substituir nos Estados Unidos, mas eu estou falando de assuntos sobre regulação das big techs,
sobre utilização do dólar no comércio exterior, a aproximação que o Brasil tem com o BRICS, né, que é algo que não interessa muito aos Estados Unidos, a situação das terras raras. Então, tem muitos assuntos que são bastante delicados, que estão na mesa e que importam, né, importam nesse jogo. E esses, sim, com certeza vão entrar na discussão até o ano que vem, no mínimo. Tá? Então, é um assunto assim que leva bastante tempo. Agora, sobre as tarifas estão sendo usadas mais ali como uma isca, né? É uma âncora de negociação que o Trump usa e já usou, né, com todos os países. Quer dizer, ele chega causando um grande incômodo, uma bagunça ali no cenário, coloca tarifas num nível simplesmente absurdo, que inclusive o povo americano perde, exatamente para deixar ali um ambiente distendido e depois ele entrar mais confortável para uma negociação. Então, essa parte das tarifas, principalmente para os 3 setores que eu comentei, é esperado um ganho relativamente rápido, sim. Eu estou falando de 1 mês, 2 meses. Agora, professor, como que o senhor avalia a situação que a gente tem agora de realocação, né, de exportações? Eu te pergunto isso porque a gente sabe que algumas cidades, né, têm uma maior dependência exportadora, principalmente para os Estados Unidos. Essas, elas acabam sentindo um pouco mais, né? Por exemplo, cidades mineiras, aliás, que foram bastante afetadas, cidades também do interior do Rio de Janeiro que foram bastante afetadas. Em contrapartida, a gente também tem alguns setores se destacando nesse novo desafio que é desbravar, né, novos mercados. Por exemplo, no setor da carne, apesar da gente ter despencado a nossa exportação para os Estados Unidos, para o México a gente viu isso disparar. Já vinha sendo feito um trabalho para poder realmente explorar, né, novos mercados, inclusive o México já vinha fazendo esse processo de liberação, né, de alguns frigoríficos brasileiros. Também temos a China comprando mais carne, ou seja, o nosso setor pecuário tem um alto padrão que consegue realmente ingressar com facilidade e, portanto, a gente não consegue ver na balança comercial do mês de setembro um prejuízo, pelo menos no setor de carne bovina. No café, a gente diminuiu o volume exportado, houve um impacto em volume, mas a cotação lá fora do café está tão alta que na conta, na balança, ainda não traz um prejuízo financeiro. Mas a dúvida fica para os contratos futuros. Então, como que o senhor avalia a forma como a gente tem lidado com esses impactos das tarifas os atuais números, mais atuais números da nossa balança comercial? Porque alguns setores ainda estão conseguindo encontrar esse equilíbrio. O impacto tem sido menor do que o que era esperado? Débora, sem dúvida está sendo bem menor, tá, do que o esperado, que é um grande mérito aqui do nosso setor privado, né? Principalmente quando a gente fala da agricultura. Como você mesmo comentou, nosso produto é muito competitivo, então isso dá uma posição que eu acho que nem nós imaginávamos que tínhamos, tá? Isso está na mesa, isso ajuda o nosso poder de negociação. Então, como você bem comentou, o nosso exemplo aqui do café e das carnes em específico, né, são cases que a gente não imaginava. Então, você comentou da carne, né, que está indo para o México, a China também aumentou bastante as compras, Rússia, Chile, até para a Argentina a gente está exportando em volumes bem maiores. No café, a gente está redirecionando, né, muito para a Europa, a Alemanha em específico. A Colômbia também tem comprado bastante do nosso café nos últimos 2 meses, e aqui a gente sabe que a intenção da Colômbia não é tanto para o consumo interno. Quer dizer, eles estão pegando o nosso café, provavelmente fazendo algum tipo de reprocessamento, ou que seja uma troca de embalagem e reexportando. Então, quer dizer, se a gente imaginar, olha, os Estados Unidos não estão consumindo o nosso café, quer dizer, eles vão ter que consumir de alguém, né? Comprando desse outro alguém, seja Colômbia ou Vietnã. Quer dizer, e antes quem comprava dessas origens está fazendo o quê? Então, a demanda no mundo existe e ela vai se encontrar com essa oferta que é brasileira. Agora, é lógico que a gente sempre imagina que exige um tempo para você remodelar as cadeias de suprimento.
E a grande surpresa foi exatamente isso. O tempo em que a gente conseguiu reagir, em específico nesses dois setores, foi muito rápido. Agora nós temos também os outros setores se movimentando bastante, o setor de açúcar, encaminhando principalmente para a Indonésia, para a Índia, Emirados Árabes. Nós temos o fumo, né, o tabaco, aqui principalmente as regiões mais ao sul, Paraná e Rio Grande do Sul, que estão conseguindo também redirecionar bastante para a Europa e para a China. Agora, nós temos uma dificuldade um pouco maior na indústria de transformação. Na indústria de transformação, principalmente setores de siderurgia, aço, ferro gusa. Então, esses são os setores que a gente tem tentado direcionar um pouco mais para a China, Japão, Europa, mas ainda assim ficamos abaixo. Então, aquelas cidades que dependem mais dessas atividades exportadoras, aí sim estão sentindo mais. E aí a gente está falando de algumas cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, até do Ceará. Então, aqui eu acho que esse é o principal ponto de atenção nosso. Para a gente amarrar aqui, então, o nosse papo, pegando esse gancho que o senhor falou sobre esse impacto de alguns setores especificamente para algumas cidades, professor, o quanto que esse impacto econômico pode pesar negativamente no governo Lula, na gestão Lula, para esse ano, principalmente de 2026, né? Por mais que a gente veja agora esse destrave nesse canal de negociação, há ainda setor sendo muito afetado. O governo vem com um plano de ajuda financeira para determinados setores, né, que é o Brasil Soberano, com ajuda ali com o uso, inclusive, do BNDES, de alguns recursos sendo liberados para os setores conseguirem justamente bancar esse custo, né, de readaptar logística e também novos mercados. Mas quanto que esse impacto econômico desse tarifaço, a demora que a gente teve para abrir esse canal de negociação, né, quanto que isso pode ser, do ponto de vista econômico, uma moeda negativa para Lula nesses determinados locais e que o impacto ainda não conseguiu ser revertido? Olha, Débora, aqui o impacto como um todo, né, o impacto macroeconômico, ele é pequeno. Tá? Ele tinha o potencial no início, enquanto ainda não tinha aquelas listas de exceções de produtos, enquanto não tinha um canal de diálogo aberto. Né? No início, então, lá para o começo de agosto, a gente imaginava um impacto de 0,3, 0,4 pontos de PIB. Tá? Então, assim, é um impacto significativo, só que depois de todas aquelas listas de exceções colocadas na mesa, a gente já caiu para um cenário em que o impacto máximo seria de 0,16, tá, no PIB. Então, e agora com essa nova janela, quer dizer, esse passa a ser o máximo, tá? Se a gente fosse colocar uma aposta, e é a nossa aposta hoje, é que a redução de PIB para o ano que vem seria de 0,1 ponto percentual, tá? O que é muito pouco, inclusive, porque o nosso desemprego, né, já está na mínima histórica, então é um momento em que absorver esse 0,1 ponto de PIB acaba sendo assim algo que se dilui. Então, no geral, macroeconomicamente, a gente não tem um problema. Agora, para aquelas localidades, né, que é a sua pergunta efetiva, né, então para aquelas localidades, aqueles determinados setores, e principalmente no nível empresarial, né, algumas empresas estão sofrendo esse impacto num nível de 100%, 80%, né, tem empresas que eram completamente dependentes dessas demandas americanas. Então, nessas regiões, no nível cidade ou no nível empresa, aí sim a gente tem impactos que a gente deve observar, sim, esse plano das linhas de crédito e apoio à busca de novos mercados, eles são completamente necessários, porque, de fato, para quem está sentindo isso, de fato muito grande. Agora, para a economia como um todo, não é esperado algum impacto que a gente perceba. E mais do que isso, né? Você comentou muito sobre o ano eleitoral e como que isso deve impactar.
eu acho que aqui o que tem-se é a oportunidade de um ganho político, né? Se o Lula, e certamente, independente do resultado, ele vai vender isso como algo positivo, como uma negociação que foi feita. Então, isso tende aí a dar oportunidade de que ele capitalize isso politicamente. Perfeito, professor. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Ótimas análises. Conversamos aqui com o Renato Veloni, que é professor de Economia do IBMEC de São Paulo. Bem-vindo sempre. Uma ótima semana para o senhor. Até uma próxima. Legal, Débora. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima semana para nós. Obrigada. Até mais.